Abra sua Bíblia em Evangelho do Evangelista João, capítulo 8. Evangelho do Evangelista João. Hoje é um culto que nós tratamos de missões, glória a Deus. João capítulo 8. Eu agradeço a todos vocês que assinaram nesse canal. Muito obrigado por estar divulgando, ele está crescendo. E peço encarecidamente que você que ainda não assinou, assine. Mas não só assine não. Dê o seu like, compartilhe, dê sua opinião. E Deus seja louvado pela sua vida. João capítulo 8, e versículo 31. João 8 e 31. Como o assunto é missões, é missão, vamos ouvir o Senhor nessa noite na sua missão. João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disseram-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Pois se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga glória a Deus. E aplauda Jesus por essa palavra. Podem sentar, por favor. Capítulo 8 do Evangelista João, a partir do versículo 12, Jesus trata de sua missão. Assim também nós vamos tratar desse assunto de missão nessa noite. Vemos aqui o que lemos através dessa palavra, que Jesus está falando de um assunto muito importante, um assunto que todos nós deveremos ter uma atenção devida. Ele está falando de condição. A condição para ser um discípulo é permanecer com a palavra. A condição para ser liberto é conhecer a verdade. A condição de ter sua autenticidade em Cristo é o Filho libertando. Aleluia, glória a Deus. E essa condição, ela é válida para toda a humanidade. Basta o homem receber essa palavra, crer nela, e o processo de Deus começa nesse momento na vida desse ser humano. E Jesus fala isso porque Jesus fala a respeito da missão, porque a missão do cristão é levar essa verdade desse amor de Deus que salva, que liberta, que cura. Porém, não é somente esse processo de restauração. Jesus está falando de algo que leva mais além, leva além disso. Está falando de mentalidade. Nós vamos levar as pessoas uma mentalidade que outrora elas não têm. E essa mentalidade, por meio dessa instrução que Jesus está nos dando, essa mentalidade vai fazer transformação na vida humana daquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. E por que é importante nós levar as pessoas como cristãos
esse ID de pregar esse evangelho para mudar a mentalidade. Porque hoje nós temos o conhecimento, como o próprio João escreveu na carta primeira dele, na carta de João, capítulo 5, versículo 19, ele diz: sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Quer dizer, não apenas está morto, mas está enterrado no maligno. Glória a Deus. Está enterrado no maligno por causa da mentalidade. A mentalidade do mundo é uma mentalidade que é sujeita àquele que domina a mentalidade do mundo, que é Satanás. Satanás, ele domina a mentalidade humana que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra que é muito severa, é uma palavra que é muito dura, mas é uma verdade de Deus para o ser humano. E se o ser humano não tem intenção de reconhecer isso para ele, o destino dele será uma condenação. Essa mentalidade vai levar ao ser humano o livramento no julgamento, porque Deus vai julgar a humanidade, e Deus não vai julgar pela lei humana, Deus vai julgar pelas suas leis, a lei de Deus. E a lei de Deus consiste, o seu ensino fundamentado na mente de Deus. A mentalidade de Deus está composta em mandamentos, preceitos, conceitos, orientações. Essa condição de mudança de mentalidade é que vai fazer o ser humano, no dia do juízo, ele livrar-se do fogo eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a mentalidade humana do mundo que é cativo por Satanás, as coisas que são até severas, sérias ou pecaminosas, ela passa a ser comum. A natureza deixa-se levar pelo comum. Vamos dizer algo que seja que é comum. Eu lembro de um amigo meu, que o filho dele hoje é cristão, congrega conosco. Quando ele era um menino de um certo tamanho, ele dizia, o pai dele dizia para mim, o meu é mais ou menos da mesma idade: homem, solta esse menino para conhecer as cabritinhas. Ele dizia para mim. Porém, quando o filho dele foi para conhecer as cabritinhas, ele se revoltou. Ele não queria, porque a cabritinha não era do agrado dele, mas era do agrado do filho. Mas é comum a gente deixar as coisas que é errado. Você vê dentro de uma união, de um casamento, a gente vê a linguagem, a fila anda. Homem que é respeitoso, que ama a esposa, que não trai a esposa, você vai ficar a vida inteira nesse mesmo coxo. Há uma linguagem, porque o pecado passa a ser comum. É comum você ouvir dizer, pessoas dizer assim, dizer, isso é comum, todo mundo faz, todo mundo pratica, porque esse todo mundo que assim se refere são aqueles que são escravizados com a mente, com a mentalidade de Satanás. Aleluia. E Deus, vendo a humanidade em caminho de perdição, constituiu a igreja com seus servos, com seus membros, para ele agora ter a sua missão. Agora a missão é nossa. Aleluia, glória a Deus. Nós temos essa missão. Louvado seja o nome do Senhor. Agora que nós conhecemos a verdade, que nós fomos libertos, que o Filho agora habita, nós não é escravo, mas é um Filho que habita em nós, aleluia, nós precisamos levar isso. E a ordem imperativa de Deus é: primeiro,
Jerusalém. Então não é necessário nós nos preocupar com os distantes, até porque próximo de nós tem muita gente que precisa mudar essa mentalidade, precisa conhecer a mentalidade do amor e do poder de Deus na vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mentalidade de Deus, a mentalidade de Cristo, a mentalidade da justiça de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A mentalidade e o poder que faz o homem superar os diagnósticos. Era muito comum quando eu me converti, aleluia, ouvir-se dizer assim em meio à igreja: ovelha gera ovelha. Esse ovelha gera ovelha é uma missão. A ovelha que vai levando a missão e traz ovelha. Aleluia. É muito comum quando eu me converti esse assunto. O pastor dizia: ovelha gera ovelha, e o pastor alimenta. Aleluia. A função do pastor é cuidar, alimentar. Glória a Deus. Mas essa missão que é feita pela igreja, essa missão que é feita pelos membros, pelos servos, pelos filhos de Deus, essa missão ela só é possível ser feita se eu, que sou responsável pela missão, acreditar que tem que ser assim. E aí está a grande barreira dos cristãos. Eles não acreditam que tem que ser assim. A gente ainda ouve dizer: isso é o pastor que tem que fazer. E não é o pastor. Então a mentalidade de Deus é o que vai fazer você enxergar o pecador necessitado de salvação, porque você é salvo. Eu lembro quando eu ainda não era crente, eu fui conduzido à palavra, eu fui levado à palavra, conduzido à igreja. Aleluia. E essa pessoa que se propôs me levar para a igreja, ela pagou um preço. Isso significa, irmãos, que essa pessoa que tem uma mentalidade de Deus na vida, ela é capaz de fazer tudo pelo outro, pela outra alma. Ela é capaz de sacrificar aquilo que é dado como ensino para que a gente possa ter forças espirituais. Vou dizer assim, vamos dizer, eu vou evangelizar Anderson. Aí converso com o Anderson, o negócio está difícil, Senhor, eu vou consagrar a minha vida e a vida do Anderson. Vou fazer um jejum. Não que o jejum vá fazer mais evidência, mais força do que a graça. Não vai. Mas o jejum, a minha oração, a minha intensa busca por Ele, vai revelar para Deus que a minha mentalidade está entendendo que aquilo que eu tenho que fazer, eu faço com alegria, porque depois que eu fizer o que eu tenho que fazer, Deus faz a parte dele, que é salvar aquilo que eu estou querendo seja salvo. Aleluia. Mas como o cristão vai agir dessa forma? Se muitos cristãos hoje, eles não são nascidos, irmão. Muitos cristãos, eles aceitam Jesus como Salvador e Senhor para viver as condições que é citada para que a pessoa denomine-se crente. Então não é preciso aceitar Jesus e o ensino é: se bebe, deixe de beber, se fuma, deixe de fumar, se prostitui, deixe de se prostituir, se mente, deixe de mentir. Não é assim?
Porém, a essência da graça e da salvação não é isso. Porque eu conheço homens fiéis à sua esposa, eu conheço homem que não bebe, eu conheço homem que deixou de fumar e de beber apenas porque o médico disse para um amigo dele que ele tinha que deixar de beber e de fumar, e o cara disse: rapaz, você para mim ele é muito fraco, porque só ele disse para você: eu vou deixar de fumar e beber. Isso já tem uns 50 anos, ele é um senhor. Aleluia. Então ele não é nem crente, ele não sabe nem quem é Jesus. Então, não é para isso a finalidade da missão, não é para isso a finalidade de Jesus. A finalidade de Jesus é para que você venha nascer de novo, para que o seu nascimento, por isso que Paulo escreve aqui, lá na sua carta, ele diz assim, no capítulo 2, versículo 13, não lembro: por esta razão a graça é manifestada aos homens, para que todo homem seja salvo, todo homem venha a ser salvo e deixe a iniquidade. Aí começa a citar os efeitos morais que existem no homem com a mentalidade de Satanás. Aleluia. Então esse homem começa, por meio da graça, desejar uma nova vida. Mas muitos crentes estão sentados no banco com a mesma natureza carnal, com a mesma coisa. Aquele não quer nada não. Ele esquece o que Jesus aconselha. Esse João, no capítulo 7, versículo 14, diz: não julguei pela aparência. A aparência dele é um viciado, um cachaceiro, um sem valor. Essa é a aparência. Ele diz: não julguei pela aparência, mas julgo pela reta justiça. A reta justiça é o amor de Deus, que fez com que Jesus morreu por mim, que hoje está aqui, e por ele que ele está lá, que falta você buscar ele. Aleluia. E essa missão, Jerusalém, é os próximos, é o de casa, é da comunidade, é do bairro, é da cidade. Esses são os Jerusalém. O Jerusalém que eu tenho que ir de encontrar ele com a minha mentalidade renovada, com o amor de Cristo, com o poder do Espírito Santo, falar dessa verdade, a verdade que vai libertar, a verdade que vai trazer a libertação para esse homem, pela mudança da mentalidade. Agora esse homem crente com a mentalidade nova, nós sabemos quando um crente não é nascido, irmão. Nós pastores sabemos quando ele não é nascido. Ele identifica-se. Ele identifica em atitude, em palavra, nas ações. Ele identifica. O nascido, ele é gerado por Deus. E Pedro escreve: nós fomos gerados por a palavra incorruptível. Uma palavra que nos dá uma viva esperança. O nascido de novo não desanima. O nascido de novo não desconfia de Deus. O nascido de novo, ele repudia e rejeita qualquer resultado que venha contra ele. Ele repudia, porque ele confia em Deus, ele se apega em Deus. Você imaginou quando o médico... Eu vou contar uma cena. Quando a Anne estava doente, cometida do câncer, nós estávamos muito confiantes, porque
Os resultados eram muito favoráveis, já tinha 2 anos de resultado favorável. E a gente estava muito empolgado. E eu vou com ela para o hospital para um exame de rotina, um exame que ia chegar lá. Pai, está maravilha, está correndo tudo bem. Está tudo ok. É o que nós tínhamos visto nos últimos tempos. 2 anos sucessivamente, cada viagem, pai, ok. Continue vindo, mas está tudo ok, maravilhoso. Precisa de remédio, precisa de nada. Ok. Nós chegamos um dia lá, quando fez um exame, constatou que a gravidade dela de morte era de uma urgência muito grande, a ponto de quinta-feira para sexta eu tinha que retornar, e ele disse: você não vai retornar, porque segunda-feira a sua filha tem que estar aqui no leito do hospital para operar ela com urgência, porque ela está cometida de um câncer agressivo. Esse câncer ele está tamanho de uma semente de um limão, uma semente pequena. Mas se você for hoje, quinta-feira, para votar só segunda, e se você não vier, nós não sabemos a hora que ela vai existir. Veja bem a gravidade. Veja bem a gravidade. Mas como eu não tinha outra saída, e como eu era um pai presente no tratamento dela, com minha esposa, nós éramos bem presentes, eles aceitaram eu vir na responsabilidade de segunda-feira, cedinho da manhã, 5 e pouco, 6 horas, está lá. E assim eu vim, já procurei organizar o carro para segunda-feira de madrugada. E segunda-feira de madrugada, quando nós chegamos lá e fomos fazer o exame, aquele câncer que era uma semente de limão pequenininha era maior do que uma laranja grande. Já tinha consumido a parte interna do pulmão dela por completo. Não aproveitava mais nada. Veja bem a pressa de Satanás para matar. Então, ali foi feita a cirurgia de toda a parte interna do pulmão, feito limpo, tudo, ela tinha tirado um rim, tirou tudo, fez os exames, e nesse dia, dessa quinta-feira, olha só o que aconteceu. O nome da médica era a doutora Ana Paula, e quando ela me deu a notícia, você sabe qual foi a reação dela? Se agarrar no meu pescoço, apertar, quase me esgranando aqui, estrangulando, chorando e dizendo: papai, não deixe eu morrer. Voltou-se para a doutora Ana Paula e disse: doutora Ana Paula, não deixe eu morrer. Agora você imagine a mente de um pai diante de uma situação dessa, e o hospital muito grande. Eu saí lá do local onde eu estava até a portaria. Eu saí, olha, só Deus sabe as minhas condições. Porém, no meu coração surgiu algo: lutar pela vida dela. Eu já vinha batalhando, mas agora a luta ficou mais intensa. O tempo era menor, a gravidade era maior. Então foi quando eu decidi: vou aceitar Jesus. O que eu podia fazer naquele momento era aceitar Jesus. Era a minha parte. É isso que Jesus está falando acerca da nossa missão com as pessoas. A nossa
condição com as pessoas vai depender da minha comunhão com Jesus, para que eu me interesse pelo outro. Se eu não tenho comunhão com Jesus, aquele outro para mim passa a ser ignorar, que seja mãe, que seja pai, que seja mulher, que seja filho. É preciso agora você se chegar a Deus, para ter um entendimento, uma mentalidade, que se você que ama essa pessoa não lutar em Deus por ela, ela morre e vai para o inferno. Foi assim que eu me senti com ela. E se Jesus é o único que pode evitar o homem morrer, porque ainda que ele morra crendo, ele viverá, como diz a palavra, aleluia. Então se ele é o único que é capaz de fazer o milagre, eu não tinha outro lugar para ir, era ir para Jesus. É por isso que ninguém entendia a minha conversão, a minha entrega. Eu tinha duas razões muito fortes: a minha alma e a minha filha. E eu tive uma entrega por completo. Eu busquei nascer de novo. Aleluia. E quando eu nasci de novo, veio a mentalidade de Deus, dada pelo Espírito Santo, uma confiança extraordinária. O que prova a minha confiança extraordinária? Eu tinha 29 dias de crente. 29 dias de crente. 29 dias que eu tinha aceitado Jesus. Eu ouvi dizer pelo pregador: esses sinais seguem o triqueiro, meu nome expulsarão o demônio. Olha, nascido com a mentalidade de Deus, a confiança que ele tem, isso é para mim. Cheguei para ela na entrada da rua e disse: minha filha, desse mal você não morre mais, porque hoje eu vou expulsar o demônio que está na sua vida, e esse mal, e você terá vida em nome de Jesus Cristo. O nascido, ele tem a atitude de Deus. Os que não nascem são covardes, são frouxos, são medrosos, por tudo se atormentam, por tudo se desespera. Por quê? Porque não é nascido de Deus. É nascido de uma aceitação para os conceitos de uma denominação, mas não é nascido do Espírito, com a mentalidade de Cristo, a mentalidade de Deus. A mentalidade de Deus é confiável, você confia. Você já pensou quando eu cheguei nas condições de um médico dizer: eu vou lhe operar do coração, eu vou lhe operar, mas seu estado de vida no máximo é 2 anos. Você já viu aquele ditado popular nordestino chamado peitica da veia chica? Quem já ouviu isso? Peitica da veia chica. Foi o que eu disse no meu coração com as palavras dele: peitica da veia chica. E com 12 dias de operado, eu estava trabalhando de preteiro, levantando uma torre de ferro com mais de 200 quilos, trabalhando aqui, e dando pulo nesse altar, e dando glória a Deus, porque eu nasci dele e confio nele. Aleluia. Eu fui no retorno com a Amy, e eu sentei numa sala, e ela foi para a máquina fazer os exames. Já nesse segundo retorno, quando o pulmão dela tinha sido retirado, estava tudo bem. E eu estou na sala e eu olho para o computador, a tela do computador, e eu vi o operador olhava na tela embaixo, olhava em outra tela, e ele distraído, ia lá dentro da máquina. E ele distraído, aí ele fez assim para mim, eu não tinha contato com ele, era pelo um vídeo. Ele fez assim para mim. Aí ele foi olhar, trouxe uma equipe médica, uns caras lá, médicos. Aí ele falava, eu olhava. Aí eu fiquei curioso, eu fui olhar. Quando eu fui olhar, era como se houvesse umas bolas de ar onde ela pichando assim, tudo preta. Botei minhas mãos e disse: está arrependido, Satanás, Jesus já fez uma obra aqui. Em nome de Jesus, todos os demônios que tentam voltar para o corpo, saiam. Enquanto os médicos olhavam para os papéis aqui, olhavam para cima, eles ficaram perturbados.
e não viram mais nada e liberaram ela. Um nascido de dor com essa mentalidade tem uma confiança de Deus. Ele vê, não é que você não veja, não é que não perceba, não é que não acontece, acontece sim. Só que a postura é outra. Aleluia. Não, eu confio em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não entreguei a minha vida a um qualquer, eu entreguei o dom da vida ao Senhor, do Senhor. É nele que eu confio. Então a missão está muito ligado a um esforço humano, a um incentivo humano, mas mais ligação tem quando você é nascido e tem uma mentalidade para crer. Na congregação do Coberto eu disse que não duvidava que todos que estavam ali acreditavam em Deus, acreditavam em Jesus, sabiam da história. Mas eu pergunto a vocês, não quero que me respondam. Mesmo você acreditando em Deus, tendo fé em Deus, o que você conhece de Deus? Quanto você conhece de Deus? Jesus existe. É verdade, você crê, você acredita. Agora me diga agora, quando é que você conhece Jesus? E essa pergunta não cabe só para aquelas pessoas que não são crentes, não. Cabe para muito crente. O que você sabe de Deus? O que você sabe de Jesus? Jesus morreu na cruz por mim, Jesus pagou o preço, Jesus é Salvador e Senhor. É isso que você sabe? Então você está sabendo muito pouco. Aleluia. Aleluia. Você está sabendo muito pouco. Deus é o Pai de Jesus e está lá com um velhinho barbado lá em cima, trabalhando por nós, defendendo. Você sabe? Mas o que você conhece dos seus atributos, das suas transcendências? O que você conhece? Por que não conhece? Você sabe a origem do seu pai? Você sabe a origem da sua mãe? Se perguntar, quem é seu pai? Meu pai é filho de fulano, né? Ciclano, morou no céu, passou no céu, andou no céu, quando eu era menino, eu vejo como. Não é isso? Deus também tem uma história. Ele é seu pai. E é preciso que a gente se interesse conhecer ele, saber dele. Então, somente quando é mudada a mentalidade, começa a haver um interesse. Por que é que o filho, quando não é biológico, é criado adotivo? Poucos não querem saber do pai ou da mãe biológica que está adotada, pouco quer saber, porque não interessa. Assim é a nossa vida cristã, e a nossa missão está ligada, associada a isto. Jesus disse: olha, eles disseram, mas eu sou filho de Abraão. Porque assim a mentalidade entretecida com o mundo. Entretecido com o mundo. Quem é filho de Deus? Lá fora você pergunta. Não é assim que responde? Não é assim que ele respondeu para Jesus? Aí Jesus disse: todos que nascem em pecado, vivem do pecado, é escravo do pecado. Não. Para com isso aí, Jesus. Para com isso. Para. Eu sou filho de Abraão. Porque assim o entretenimento da mente das pessoas que não é nascida. Ele cria, ele sugere, ele acrescenta as coisas que não é. Aí Jesus disse: espera aí. Você precisa conhecer a verdade. Qual é a verdade? Porque em meio humanamente, no meio da raça humana, existe verdade. Vou citar a verdade. Ontem, ele foi pegar o serinho.
Não? Quinta-feira eu fui buscar em Aracati. Olha, é uma verdade humana. Pessoas que trabalhavam e não estavam trabalhando, estavam desempregadas. Estou desempregado, trabalhava em tal lugar, fui perder o emprego, estou mais trabalhando. Uma verdade. Mas Jesus vai estender para ele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade que vai libertar? Jesus. Conhecendo, por isso que eu disse, você sabe o que você sabe de Jesus? Como é que você vai adquirir forças para enfrentar o seu dia a dia, os acontecimentos? Como é que você vai enfrentar força com sua missão dentro de casa, com alguém que não quer saber? Como é que você vai enfrentar? Se você não tiver força, você não aguenta. É mais fácil ela levar para o mundo do que você trazer ela para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando Jesus fala para eles desse conhecimento dessa verdade, para que ele fosse liberto, primeiro ele fala da condição. Se você estiver em mim, minha palavra estiver em vós, então você pode, se você quer em mim, tiver a palavra, aí você pode ser meu discípulo. Aleluia. Olha a condição. O que você tem de palavra de Deus dentro de si? É uma coisa, irmão, que a gente tem que... não pode dar por esquecido. A gente tem que saber o que é que eu tenho de Deus dentro de mim, de palavra. Pedro escreve assim: quando alguém lhe perguntar acerca da sua esperança, o que é que você vai responder? Não é porque eu aceitei Jesus, porque Jesus é para ir para o céu. Você não tem certeza de nada, você não sabe explicar, porque não conhece, não tem conhecimento. Aleluia. Por isso é importante ler Bíblia, meditar na palavra, justamente para ter essa vida de relacionamento, para ir se descobrindo. Aí ele fala até no final: pois se o Filho vos libertar, aí você é livre. Quer dizer, autenticidade. Porque com a mente, sem a mente de Cristo na vida do ser humano, a sua vontade é de imitar qualquer coisa. Você, mulher, imita penteado de cabelo, roupa, brinco, batom, modelo de unha. Você quer imitar, você não tem autenticidade de você em Cristo. Quando você tem uma mentalidade, você abomina. Não é que você não usa, você abomina para ter a identidade de Cristo no seu viver. Aleluia. É isso, irmão. A igreja tem que acordar. O mundo está aí com seus entretenimentos que tira o tempo da pessoa, que interne de tal forma que você esquece de Deus. Esquece a coisa mais básica do cristão: orar. Você pode ter certeza que a grande maioria da igreja evangélica do Brasil só ora coletivamente. Aqueles que oram, que não é coletivo, são as pessoas que têm funções. Por causa da função, tira a função, tirou tudo. Tirou tudo. O mais básico: orar. Ler Bíblia. Cristão lê Bíblia para ter um pastor para ensinar. Que mentalidade é essa, irmão? Olha a fuga. Olha a fuga. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente tem esse encontro real, é fácil entender o que é a missão. É fácil você entender a sua missão. Pela confiança que você tem em Deus. Pela confiança. O profeta disse: a palavra é como um martelo que esmiuça a pena. Se você não tiver a mentalidade de Deus,
Você fala a primeira vez, eu não quero saber disso não. Fala a segunda vez, eu já disse que não quero conversa com você. Fala que não, por favor. Eu agi assim. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que sacrificar-se pela alma daquela pessoa. Até Deus dar a graça. É assim, irmão. Mesmo nascido, a sua parte é existente. Porque Deus resolveu utilizar o ser humano como uso. Deus podia fazer tudo só, mas Ele não quis. Aleluia. Você vê que Lázaro morre, Jesus chega, tira a pedra. Precisava pedir para tirar a pedra? Você acha que Jesus não tinha medo para tirar aquela pedra? Mas o problema não era dele. O problema era dele lá. Então, Marcos, vamos tirar a pedra aí, porque essa pessoa não tira a pedra aí. Aí ele disse, aí fizeram a parte do homem. Lá só para fora. Saiu lá todo engessado, de fita. Foi o que disse? Tira as fitas dele. Tira o que está agarrando nele. Tira o que está prendendo nele. Aleluia. Tire. A missão é isso. É o momento de Deus tirar aquilo que está amarrando o sujeito que não quer Jesus. E não é fácil. Mas é uma missão. E é possível. Tira essa atadura que está amarrando ele. E ainda um cristão ainda está amarrado. Jesus já disse, venha para cá. Aí o cara já foi para Jesus. Mas continua amarrado. Continua amarrado. Ainda não se desamarrou. Tem um monte de coisinha que está entretecendo ele. E ele está ficando amarrado naquilo ali. Eu ouvi uma coisa dita aqui do pregador que eu achei maravilhoso. Foi o irmão Anderson, em uma certa mensagem, ele disse que fez um aplicativo para um controle de horas. O que ele faria fazendo? Vocês lembram? E quando ele olhou, o que ele tinha que menos era tempo para Deus. Ele tinha tempo para tudo, e olha que ele lidava com o celular. O celular dele tinha tempo para olhar tudo. E tem um aplicativo, uma Bíblia no celular, mas não lembrar de abrir o aplicativo. A gente só olha o que o mundo oferece com entretenimento. E a gente fica horas e horas. Mas na hora de ler uma Bíblia, na hora de orar, não, Jesus, obrigado. Para, não resiste não, mas para olhar, para ficar entretido, é essas coisas que Deus olhou para aqueles homens, essas coisas que Ele olha para nós, essas coisas. Lázaro sai para fora, tira a pedra, parte humana. Lázaro para fora. Agora Isaac ele desamarrei ele. A missão de você agora é criar essa fita aí. Essa que é a missão. E essa missão começa em Jerusalém, em casa. Talvez você já tenha desistido de alguém de dentro da sua casa. Talvez você já tenha desistido. Mas retome a caminhada dessa missão. Porque você é responsável por essa vida que está perto de você. Aleluia. Você não pensa que você vai chegar lá numa boa, sem ter advertido, sem ter buscado em amor, lutar por aquela pessoa?
Lá tem um justo juiz. Aleluia. Essa invenção de crente, que inventaram de ser apenas crente, seja crente e busque em Deus viver uma vida digna, porque Ele diz: eu vim para dar vida abundante. Você não se iluda com isso não, que vida abundante não é isso não. Porque a abundância de vida que não é isso, é essa abundância que o povo procura, tem muitos que tem, e dentro está um vazio. Tempo desse morreu um ator e deixou uma carta. Ganhei dinheiro, tenho propriedade, mas é um vazio tão grande dentro de mim. Eu prefiro não existir mais para não sofrer esse vazio. Acaba compra carro, muda de casa, tudo, mas o vazio está lá. Porque esse vazio foi Deus que fez para ele habitar. E se a gente não buscar ele para ser o morador, aí fica difícil. Hoje em dia, o evangelho brasileiro é um evangelho terreno, de coisas terrenas. De coisas terrenas. Nós não podemos deixar se levar por isso, não. Evangelho de coisas terrenas. Não tem eternidade, não. É coisa terrena. Grande maioria do evangelho brasileiro. Mas graças a Deus que há uma promessa. A promessa é para remanescente. O que é isso? Uma pessoa que teve uma mente transformada e ficou resiliente. Hoje eu não tenho, mas eu tenho o Senhor. Amanheceu outro dia, hoje eu também não tenho, mas eu tenho o Senhor. Chega o terceiro dia, hoje eu não tenho, mas eu tenho o Senhor. Agora, velho, tem misericórdia, eu já aguentei 3 dias, eu não estou aguentando, não, já passei por isso. Jesus agora se apressa, que agora minha forcinha acabou. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, Jesus, ele diz, 8:31. 8:31, ele diz: os judeus que criam nele, nós não somos judeus, mas nós cremos nele. Se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Que palavra de permanência Jesus estava falando? Qual é a palavra que ele estava dando? Se a minha palavra permanecer em você, então você vai ser meu discípulo. A palavra que Jesus estava dando era a palavra de uma mentalidade de Deus, que Deus estava dando como novidade para aquele povo, como está dando para nós. Se você ficar com essa palavra de mentalidade nova, vencer essa sua mentalidade velha de dentro, então você vai ser meu discípulo. E depois de você ser meu discípulo, aí você vai conhecer. Conhecereis. Olha a extensão. Conhecereis. Não é conheci, é conhecereis. Vai aprendendo a verdade. Conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Conforme você vai descobrindo que a verdade humana é uma verdade, mas não liberta, mas a verdade de Deus que é Jesus liberta, você vai conhecendo, então você vai se libertando. É o processo. E conhecer a verdade vos libertará. E responderam: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como diz o Senhor. Vou dizer, essa linguagem orçamental não. Eu sou filho de Deus. Abraão significa Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia.
não faço nada de errado. Ou você nunca disse isso? E às vezes a gente não faz nada de errado, não, gente. Olha só. E Deus dizendo que você faz. Você disse que não faz. Ele disse que você faz. Por isso peça assim verdade. Aleluia. Eu sou filho de Abraão, rapaz. Conversa é essa? Eu não tenho ninguém não faço nada errado não. Aí ele disse, na verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é certo do pecado. Ele está falando daquilo que nós consideramos despudorado. Pecado, esse pecado do pudor. Ele não está falando disso não. Ele não está falando disso não. O pecado do pudor. Não, ele não está falando desse pecado não. Também entra esse pecado. Mas ele está falando do desviar de foco. Que você tem desviado de Deus. Porque eles, como filho de Abraão, liam Moisés. E Moisés anunciava Cristo. Moisés anunciou a mim mesmo. Mas você não acredita em mim. Você não acredita. A ponto de querer até matar Jesus certa vez disse. Aleluia. Então, o que serve ao pecado é continuar desfocalizado. Sair da finalidade que Deus está proporcionando para nós se desviar para outras coisas. Eu acho que desvia a finalidade. É o pecado que Jesus está falando. Aí ele diz: aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não fica para sempre em casa. O servo do pecado não fica em casa. O filho fica para sempre. Vocês já perceberam o que ele está falando? Um filho não fica em casa. O filho que não fica em casa é um filho que é rejeitado pelo pai, que é expulso. O servo é expulso. Só o filho fica dentro de casa. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele diz: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Se você nascer com essa mentalidade, você vai ser livre. Eu tenho um irmão que eu sempre digo a ele, nós conversando, ele diz: irmão, eu sou livre. Eu sou livre. Nada me escraviza, nada me aprisiona. Eu sou livre, porque Jesus me libertou. Eu sou livre. Pode haver tentações, eu sou livre dela. Pode haver tentação, pode, mas eu sou livre dela. Porque a palavra diz que não há tentação nenhuma no ser humano, mas Deus dá o escape. Antes de tudo, eu sou livre. A tentação, tentação, você vai para o inferno. Eu sou livre, Deus me deu um escape. E eu saio dela. É livre. Nada. Aleluia. Eu sou livre, glória a Deus. E a igreja, ela tem essa natureza de Deus nela, também pode ser livre. Você tem que ser livre. Com a consciência de não ser libertino, de saber discernir o que você vai fazer por liberdade, discernir daquilo que você está fazendo por libertinagem. Só isso. Aleluia.
Diga glória a Deus. Diga assim comigo: Espírito Santo, renova a minha natureza, renove a minha fé. Quero ser nascido de novo na totalidade, completo, pois Jesus me libera para a glória do teu nome. Aplauda ele com alegria e louvor.